Livro de Ruth, capítulo 2. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 2, e versículo 8 em diante. Aleluia. Enquanto a igreja está a procurar, quero agradecer a Deus a oportunidade de retornar neste lugar, para a glória e honra do nome do Senhor, né? Aos pastores pelo convite. Sempre é um prazer, uma alegria estar, né, podendo ministrar no ministério Deus é Fiel, né? Porque o Senhor é bom e é maravilhoso para com as nossas vidas. Livro de Ruth, capítulo 2, iremos ler do verso 8 em diante. Amém, igreja? Que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegar, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste a abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Agora iremos lá para o versículo, igreja, 20, do mesmo capítulo. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Amém, igreja? Continua de pé. Vamos fazer um minuto de oração em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra, Pai, nós acabamos de ler. Vem falando conosco de uma maneira poderosíssima, Pai. Como o Senhor já tem falado aqui através dos louvores, meu Pai. Vem falando agora, meu Pai, através da tua sagrada escritura, Pai. Senhor, eu quero te pedir, seja bem-vindo neste lugar. A casa é tua, o povo é teu. Tu tens liberdade, meu Pai, para operar neste santo lugar, Pai. Senhor, estamos aqui, meu Pai, neste culto de família, em homenagem também ao Outubro Rosas, às mulheres. Eis aqui, Pai, toda a tua igreja, Pai, que viemos te adorar, Senhor. Vem falando conosco pela tua palavra, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, pode se assentar no nome de Jesus. Bata a palma para Jesus, porque é para Ele. Ele merece toda a honra e toda a glória. Igreja amada do Senhor, quando o pastor Mauro me fez o convite, ele disse: Vitória, é o culto da família, mas também vamos homenagear o Outubro Rosa das mulheres. Ele disse: Deus tem um tema, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Mas eu orando a Deus, entregando a Deus já este culto, e o Senhor me deu um outro tema também sobre esse: o cuidado providencial de Deus para com as nossas vidas. Aleluia. Porque realmente, igreja, estamos diante de um texto a qual se fez tudo novo para a vida de uma mulher. Aleluia. Porque a história de Ruth é uma história das mais lindas das Sagradas Escrituras, aonde vemos a bondade de Deus, aonde vemos a providência de Deus na vida de uma mulher moabita. Não era da terra de Israel, não era do povo de Deus, aleluia. Mas o Senhor o fez, aleluia, ela ser cuidada por Deus, aleluia. E nesse texto, igreja, aleluia, para que possamos entender o que Deus colocou ao meu coração, escrevi alguns tópicos, aleluia. E o primeiro tópico é
na introdução, na verdade. Em Ruth, capítulo 2, testemunhamos como Ruth, uma moabita, foi recebida na terra de Israel por graça divina, porque os moabitas eram excluídos da congregação. A história de Ruth, nós bem lembramos, aleluia, e o texto mais conhecido da história de Ruth é quando Noemi foi para a terra de Moabe, porque estava passando fome na terra de Judá, e ela foi com seus 2 filhos. Onde chegou lá, o seu marido morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Os 2 filhos casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas aí, depois de 10 anos, os filhos dela também morreram, e ela ficou viúva com as suas noras. E ela disse assim: não tem como mais vocês permanecerem comigo. Voltem para as suas casas, voltem para as suas famílias, aleluia. E você vê no capítulo 1, aleluia, o quanto a relação de nora e sogra eram boa. Porque se não fossem, a Bíblia também relatava, mas a gente vê ali uma confiança, a gente vê ali uma amizade, a gente vê ali uma comunicação, porque na mesma hora Noemi abençoou as suas noras e disse: vá para as suas famílias, que o Senhor possa dar consolo na casa de vossos maridos. Ela abençoou elas, para elas ter outro esposo. Olha como é lindo, igreja. Sabe por quê? Porque a sociedade traz todo um desgaste em relação a nora e sogra. Todo ali dizendo que não dá para ter uma ligação, que é contenta, é briga. Mas diante de Deus, igreja, temos que ser tudo diferente. Com Deus é tudo diferente, aleluia. Porque se você vê, Noemi era do povo de Deus, Noemi conhecia o Deus de Israel, mas Orfa e Ruth eram moabita, adoravam a outros deuses. Então eu presumo que Noemi influenciou a elas também a conhecer o Deus de Israel. Por causa do quê? Do seu exemplo. Por causa do quê? Da sua posição, aleluia, perante o Senhor. Fez elas conhecer ao Deus de Israel. E eu tenho como provar que elas conheceram o Deus de Israel a partir do momento de que quando Orfa disse: eu vou embora. Orfa foi. Mas Ruth falou: eu não vou te deixar. Aonde tu for, eu vou. Aonde tu pousar, eu vou pousar. Aonde tu morrer, eu vou morrer ali. Então ela conhecia o Deus de Israel, porque ela sabia que Noemi ia voltar para a terra de Jerusalém, que Noemi ia voltar para a terra dela. Aleluia. Então ela disse assim: não importa quem eu seja, o que importa é que agora eu conheço o verdadeiro Deus. Então se eu conheço o verdadeiro Deus, eu vou estar ligada com alguém que anda com esse verdadeiro Deus. Aleluia. Oh, derrachuia lamanassa. Igreja amada do Senhor, imagine se Noemi tivesse um mau exemplo. Imagina se Noemi fosse uma mulher briguenta, uma mulher que não se dava bem com as suas noras. Ruth teria acompanhado ela? Não. Eu imagino que Ruth teria dado graças a Deus que o marido morreu, que ela poderia ir embora. É, igreja. Mas ela viu, olha, você vê o quanto a relação delas era boa. Que Ruth disse: eu não vou te deixar. Eu vou ficar contigo. Aonde tu for, eu irei. Mas só que entenda, elas estavam para voltar para a terra de Jerusalém, terra de Judá. Mas elas não sabiam como seria o futuro delas. 2 mulheres viúvas, uma mais velha e uma mais nova. Mas só a igreja que tem um pequeno detalhe. Naquela época, a terra de Judá eram os homens que mantinham a casa. Então assim, quando o marido morria, que os filhos ficavam, as suas mães tinham uma confiança que os filhos iriam sustentá-las. Não tinha Bolsa Família, não. Não tinha pensão por morte, não. As mulheres não poderiam trabalhar. Então, o meio de sustento para ambas, que eram maridos e os filhos de Noemi, estavam mortos. E agora, como é que essas mulheres iriam se virar? E agora? É aonde eu vejo o cuidado providencial de Deus.
na vida daquelas mulheres. Por quê? Porque Deus fez tudo novo para a vida delas. Então eu não sei, igreja, qual é a tua causa nesta noite. Eu não sei qual é a tua situação. Mas se Deus trouxe ao meu coração essa palavra, é porque tem pessoas aqui que acham que estão desamparadas, que acham que vão estar, aleluia, abandonadas. Mas o Senhor manda eu te declarar sobre sua vida. Eu providenciarei, eu cuidarei, eu agirei ao teu favor. Aleluia. O primeiro tópico desse texto é: a presença da graça divina te conduzirá. Ruth é tratada com bondade e generosidade pelos trabalhadores de Boaz. Isto é, a presença da graça na vida dela. Vemos aqui um exemplo de como a providência divina pode trabalhar nos detalhes da vida, nos guiando para lugares e pessoas certas, mesmo quando tudo parecer desfavorável. Quando elas voltam para a terra de Judá, Noemi chega lá muito, triste, muito abatida, e ela já chega dizendo: não me chame de Noemi, porque Noemi significa doçura. Naquele momento não estava passando nada de doçura na vida dela, estava passando luto, estava voltando para a terra dela sem nada, porque ela mesmo fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Aí ela diz mais: porque cheia eu parti, mas estou voltando vazia. Igreja, isso aqui é muito triste o que ela relata, porque ninguém aqui está preparado para perder filhos e marido de uma vez. Ninguém aqui está preparado. Então imagine, foi 2 situações ruins que ela enfrentou de uma vez só. Ela mesma disse: cheia eu parti. Por quê? Porque ela partiu com os maridos e os filhos bem e vivos, e agora voltou vazia. Aleluia. Mas aí quando ela chega lá, igreja, aleluia, eu sinto graça de Deus em dizer sobre isso. Ela chega lá até relatando: olha, eu voltei vazia, mas eu vejo no desenrolar da história que o Senhor diz para ela, em cada situação, que tu não irá ficar vazia. Aleluia. Que o Senhor mudará todas as coisas. Porque, igreja, muitas das vezes a nossa caminhada, achamos que perdemos tudo, achamos que não temos nada, achamos que estamos vazios, mas o Senhor diz: vazio não vai ficar, porque o Senhor vai trazer providência dele para a tua vida. Quem crê nisso, aleluia. Porque ela diz: voltei vazia. Ela até voltou, mas eu vejo no desenrolar da história que o Senhor diz: tu até voltou vazia, mas tu não vai ficar. Porque uma coisa, igreja, é a gente chegar vazia, mas permanecer é totalmente diferente. É totalmente diferente, igreja. O tema é o quê? Desde que faço nova todas as coisas. Então eu não sei se hoje você pode estar vazio, não sei se hoje você pode estar entristecido, não sei se hoje você pode estar achando que está só, mas eu declaro sobre ti nessa noite, aleluia, que o Senhor te encherá. Não vai permanecer da forma que está. Temos que crer, igreja. Temos que crer no agir, no operar do Senhor. Mas aí, igreja, quando ela chega lá, ela tinha que se virar de algum jeito para poder se manter. Aí Ruth diz: eu vou aos campos, eu vou trabalhar. Eu vejo aqui, igreja, olha como a cultura era diferente. Na cultura de Israel, as mulheres não trabalhavam. Mas se Ruth se prontificou aí, é porque ela já tinha costume de trabalhar. Então, na cultura moabita, ela trabalhava. Então, ela diz: eu vou lá para os campos colher. Igreja, vamos raciocinar aqui comigo. Quem foi da agricultura vai saber o que eu estou dizendo. Passar o dia no sol, cavando, plantando, aguando, é difícil para um homem, imagina para uma mulher. Imagine o quanto era cansativo. E os campos eram enormes.
As searas eram enormes. Então imagina aí, ela o dia no sol, trabalhando, aleluia. Ela o dia no sol. Eu imagino, igreja, eu conjecturo, a Bíblia não fala, mas eu imagino, eu gosto muito de mergulhar assim na Escritura e dizer, Senhor, eu imagino que ela lá no meio do campo colhendo as espigas e orando, Senhor, Deus de Israel, o que será da minha vida? O que será de mim e de Noemi? Chegamos até aqui, estamos sem nada, Pai, mas não deixa a gente permanecer sem nada. Faz algum milagre. Aleluia. Mas igreja, aonde eu entro sobre o tema que eu falei, o cuidado providencial de Deus? Ruth, quando foi trabalhar lá nas searas, aleluia, ela saberia qual era a seara de Boaz? Ela ia saber? Não. Porque não tinha só de Boaz ali, tinha de outras pessoas, ela poderia ter ido para qualquer campo. Mas o Senhor encaminhou ela diretamente para o de Boaz. Aí é onde entra o que eu acabei de falar. Quando estamos debaixo da providência divina, da graça divina, o Senhor nos encaminha para lugares e pessoas certas. Mesmo quando tudo parecer desfavorável. Porque não tinha como ela descobrir que aquele campo era de Boaz. Ela não tinha de sabe, igreja, para chegar lá e perguntar, ei, qual é o dono aqui do maior campo da cidade? Vou ir trabalhar, quem é aqui? Quem é o grandão da cidade? Não! Então ela foi de maneira aleatória, mas o Senhor já estava providenciando tudo novo na vida dela. E disse, você vai trabalhar no campo do teu marido. Ela chegou lá, igreja, o que eu acho lindo ela chegou lá como trabalhadora, como escrava lá no campo e virou a dona da terra. Isso aqui é muito forte, igreja. É só se você crer. Ela chegou lá, sendo escrava lá, sendo uma das trabalhadoras. Ela nunca iria imaginar que seria a dona da terra. Isso aqui eu acho lindo, igreja. Duas histórias lindas na Bíblia de Esté e Ruth, mas a de Ruth supera. Porque Ruth não queria imaginar que ia ser a dona da terra. Ruth não queria imaginar que Deus iria providenciar e se mover todo sobre a vida dela. Porque Deus, ele faz assim, igreja. Deus, ele faz assim. Às vezes estamos em lugares, chegamos em lugares, mas não sabemos o quão grande preparado Deus está para nós naqueles lugares. Ele não sabe, nós não sabemos, mas ele sabe. Às vezes chegamos lá e não temos noção do que Deus pode fazer. Então você tem que crer, igreja. Você tem que crer que coisas novas Deus fará nas nossas vidas. Porque para Deus não existe limitação com o tempo, nem com idade, nem com aparência. Deus, ele faz da maneira que ele quer. Aleluia. Porque se a gente for, colocar na balança, a questão de equilíbrio de idade entre Boaz e Ruth era muito. Boaz tinha o quê? Para ser vô dela. Então, se a gente for olhar o pé da letra mesmo, não tinha como. Mas o Senhor, ele sabe como fazer. O Senhor saberia que não iria deixar ela desamparada, que iria providenciar um remidor para ela. Porque a igreja, ela estava precisando, e Noemi também estava. Duas mulheres que estavam viúvas, desamparadas naquela terra. Mas o Senhor diz, da forma que está não vai ficar. Prepararei um remidor. Prepararei alguém para socorrer. Porque Boaz na vida de Ruth foi um remidor. Além de casar com ela, além ali de suscitar descendência na vida dela, aleluia, sustentou ela de tudo. Noemi teve que dizer, vazia eu não fiquei, porque ele amparou Ruth e Noemi. Isso aqui é muito forte, igreja, não sei se você está entendendo. Mas o Senhor manda declarar sobre pessoas aqui, não te preocupa não, confia no Senhor. Não te preocupa, o Senhor está a providenciar o socorro.
O Senhor está a providenciar, aleluia, a providência necessária para a tua vida. Eu não sei qual é a área que tu precisa, que o Senhor envie um remidor. Porque aqui a gente está falando da área o quê? Sentimental, conjugal, mas a sua pode não ser essa área. Pode ser área de outras formas, financeira, saúde, não sei. Mas o Senhor diz, está chegando o remidor. Está chegando quem vai socorrer. Mas o próprio Deus vai te encaminhar para lugares e pessoas certas. Quem crê assim, igreja? Quem crê assim? Eu sinto graça de Deus mediante a esta palavra. Eu sinto graça. É só se você crê, igreja, porque Deus está falando aqui. Deus está falando aqui para acalmar o coração. Porque imagina o quanto o coração de Ruth estava a 1000. Dizendo, e agora? De Noemi, muito mais. E agora? Porque elas estavam vivendo uma condição que podia dar tudo errado. Ruth poderia parar em outro campo e nada acontecer. E ela continuar, o quê? Sozinha. Mas o Senhor disse, não, eu vou reger a vida dela. Eu irei guiá-la. Eu irei encaminhar ela para o lugar certo. Igreja, muitas das vezes, deixamos de receber os milagres de Deus porque somos precipitados. Olhamos aonde os nossos olhos estão vendo. Mas você tem que sempre pedir a Deus, Senhor, eu não quero olhar com os meus olhos. Eu quero olhar com o teu. Porque os olhos de Deus, é visão de águia. Ele vê além, lá na frente. Ele vê o melhor para as nossas vidas. Então, muitas das vezes, as nossas precipitações, as nossas escolhas por causa do que a gente ouve ou vê, acabamos errando. E o Senhor quer dizer o que nessa noite para a igreja? Para cada um de nós. Busque prudência. Busque ponderação. Senhor, não deixa eu ver com os meus olhos, não deixa eu ouvir com os meus ouvidos, não, Senhor. Guarda o meu coração em Ti, guarda a minha mente em Ti, que eu venha ser guiada e direcionada por Ti. Porque, igreja, sim, temos muitas causas, eu tenho muitas causas diante de Deus, mas eu tenho sempre dito, Senhor, em tudo o Senhor esteja a me guiar. Não deixe eu dar nenhum passo se o Senhor não for comigo. Não deixe eu entrar em nenhuma situação se o Senhor não estiver comigo. Mas o que for para eu viver, coloca na minha vida. Eis a nossa oração. O que for para nós vivermos, o que for para os lugares que precisamos chegar, é o Senhor que vai nos colocar lá. Igreja, eu tenho uma palavra para te dizer, para cada um de nós, que eu ouvi de uma pastora, e eu tomo isso para o resto da minha vida. Ela disse que no começo do ministério dela, ela orava a Deus e dizia, Senhor, eu só quero entrar em portas que o Senhor venha abrir para mim. As portas que não for o Senhor que venha abrir, não deixa nem que abra, porque eu não vou. E eu tomei isso para o meu ministério. Eu disse, Senhor, só quero entrar em portas que o Senhor abrir para mim no meu ministério. Não vou entrar em porta aberta pelo homem, não. Porque o homem, igreja, é influenciável. Ele te abre a porta para ti, hoje amanhã ele quer fechar a porta na tua cara. Mas Deus não. Quando Ele abre, não tem nada nem ninguém que possa fechar. Mas quando o Senhor fechar, não tem nada nem ninguém que possa abrir. E eu comecei a orar. Eu digo, Senhor, cada convite que chegar para mim, que seja a porta que o Senhor estiver abrindo para eu ir. O que não for, não deixa nem que me liguem, porque eu só vou se o Senhor estiver comigo. Aí Deus faz, igreja. Aí realmente eu já vi Deus fazer. Muitas das vezes eu já ouvi, olha, sinais de Deus em muitas coisas. De portas realmente fechar. De portas da pessoa dizer assim, eu vou te chamar. Até hoje não chamou. Por quê? Porque Jesus não deixou. Porque Jesus é que está guiando a nossa vida. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor.
Quando nós queremos viver a nossa vontade, igreja, a porcentagem de nós errar é 100%. A porcentagem de nós acabar em escolhas erradas é 100%. Mas quando nós dizemos, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, adecassuia lamanahas, ai amanassuia leihamanahas. A tua vontade na minha vida é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do Senhor vem acompanhada com uma pequena bagagem. A bagagem da renúncia, a bagagem do tempo de Deus, a bagagem também da dor, das lágrimas, sim, mas muitas das vezes queremos só viver a parte boa da vontade de Deus, que é viver as vitórias, é viver os milagres, é contar testemunho, mas o outro lado da vontade de Deus, que é joelho no chão, jejum e oração, ninguém quer. Ninguém quer. Aí eu preciso te dizer, igreja, quer receber coisas novas na tua vida? Te coloca na posição. Quer receber coisas novas na tua vida para toda semana tu tá testemunhando? Ora mais, busca mais, jejuma mais. Aleluia! Porque quem faz é Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Ruth estava fazendo ali a parte dela. Ela diz, eu não vou ficar parada não, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, mas eu preciso fazer alguma coisa. E ela foi para aquele campo, quando chegou lá era o campo de Boaz. E aí Boaz perguntou, quem é essa moça? Aí disseram, é a Ruth lá da terra de Moabe, aonde Noemi estava, é nora de Noemi, e ela está aqui. E começaram a dizer coisas boas de Ruth. Igreja, vou te dizer algo. Muitas das vezes, o nosso testemunho chega antes de nós. O nosso nome chega antes de nós. Então nós temos que ter muito cuidado como estamos diante da presença do Senhor. Porque também se a qualquer momento você tropeçar, também vai chegar antes o seu tropeço, o seu erro. Então temos que ter muito cuidado. Sempre temos que buscar em Deus sabedoria. Sempre temos que buscar em Deus, aleluia, conhecimento de Deus. Senhor, me dá cada dia conhecimento. Porque, igreja, o conhecimento de Deus também abre portas na nossa vida. O conhecimento de Deus também faz na nossa vida. Segundo tópico, Deus está levantando socorro. Podemos ver como Deus pode usar pessoas para nos abençoar e sustentar em tempos de dificuldade. E também temos que buscar uma atitude de gratidão e humildade em todo o tempo. Deus está levantando socorro, igreja, para as nossas vidas. Quem crê assim? Mas temos que ter muito cuidado, porque às vezes falhamos em um pequeno ponto. O ponto de quando recebemos a bênção, se esquecemos de ser gratos. O ponto de quando recebemos a bênção, esquecemos de ser humildes. Aí acabamos colocando tudo a perder. Nem é grato pelo que Deus fez, nem é grato pelas pessoas que Deus levantou para abençoar, e nem é humilde. Aí, essa pequena falha às vezes faz a gente perder as bênçãos de Deus. Aleluia. Igreja, isso também é uma oração que eu sempre faço com Deus. Dizendo, Senhor, eu não posso esquecer jamais de quem me estendeu a mão lá atrás na minha vida. Não posso jamais esquecer de quem lá atrás, no começo do meu ministério, me apoiou quando ninguém dava nada. Não posso esquecer, igreja. Porque viram em mim o que eu mesma não vi. Apoiaram em mim o que eu não queria apoiar. Eu lembro como se fosse hoje. Uma pastora chegou para mim e disse, você vai pregar lá no círculo de oração. Irmãos, esse círculo de oração dela, antes era lá no nosso bairro, onde nós moramos, era como se fosse o círculo de oração mais movimentado e mais conhecido, era lotado. E eu cresci lá, dentro desse círculo de oração.
E ela viu em mim, ela foi uma das primeiras pessoas a Deus usar para a minha vida, dizendo que Deus estava me levantando para pregar a palavra. E ela olhou para mim e disse, você vai pregar no próximo ciclo de oração. Eu olhei para ela e disse, vou não, pastora, porque eu não sei. Não vou não. Não, pastora, é lotado o ciclo de oração, eu vou me tremer todo dia, não sei por onde é que vai não. Eu não vou não. Ela olhou para mim bem séria e disse, você vai. Sabe por que você vai? Porque Deus já te confiou, já te chamou, já te escolheu. Então, com medo ou sem medo, você vai! Eu digo amém. Vou. Fui. Igreja eu tremia mais do que vara verde. Lotado. E eu digo, meu Deus, e agora? Senhor, me ajuda, não deixa que eu esqueça o que eu tenho que falar, não, Jesus. Igreja, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus trabalhou de uma maneira extraordinária naquele lugar. Deus operou de maneira grandiosa. E quando terminou, ela chegou para mim e disse assim, tu com medo pregou desse jeito, mas a gente não tivesse medo. Desse jeito. Eu disse, pastora, mas eu ainda estou com medo. Ela disse, não, mas Deus vai tirar esse medo, porque Deus já te comissionou para a obra. Igreja, até hoje eu me lembro dessas palavras dela. E todas as vezes que eu converso com ela, eu agradeço. Eu digo, pastora, muito obrigada. Porque o teu incentivo fez eu chegar até onde eu já cheguei, nesses 10 anos de ministério. E ela até hoje vê e acompanha o que Deus tem feito na minha vida. Então, igreja, não podemos esquecer. Porque às vezes existe o Alzheimer na vida de crente. Se esquece. Esquece de quem ajudou, esquece de quem colocou ali, esquece até de Deus e mais do povo. Mas imagine aqui, Ruth só chegou a ser abençoada por causa que Noemi decidiu voltar para a terra dela. Se Noemi tivesse ficado em Moabe, Ruth teria sido abençoada? Não. Ruth teria, aleluia, conquistado o novo de Deus na vida dela? Não. Mas foi por causa de Noemi que disse, eu vou voltar para minha terra. Aí Ruth diz, vou com você. Aqui eu não fico também não. Vou com você. E por essa atitude, igreja, dela ter renunciado à terra dela, à casa dos pais dela, o que ela conhecia, para viver em um povo que ela não conhecia. Igreja, eu quero te dizer, o novo de Deus realmente nos traz medo. O novo de Deus realmente nos traz insegurança. Por quê? Porque estamos acostumados a querer viver coisas que a gente já está vendo ali, já está sentindo. Mas quando Deus ele lança uma palavra profética, a gente não sabe como nem o que vai acontecer. A gente tem medo quando chega o tempo. A gente tem medo quando chega a oportunidade. Mas o Senhor manda declarar sobre sua vida. Deus nessa noite está removendo todo o medo das nossas vidas. Nessa noite Deus removerá a insegurança que muitas das vezes quer nos atrapalhar de vivermos as bênçãos de Deus. Deus essa noite diz, esteja na posição, porque eu arrancarei o que for preciso. Esteja na posição que eu arrancarei o que for necessário para você viver o milagre de Deus, o novo de Deus. Terceiro tópico, igreja, e último. Sua história será exemplo da graça de Deus. Quem toma posse desta palavra? A sua história, a minha história será exemplo da graça de Deus. Você sabe o que significa a palavra graça? É favor imerecido. A gente não merece. Mas o Senhor derrama essa graça dele na nossa vida. E quando nós estamos debaixo da graça de Deus, a nossa história é um exemplo desta graça. Ruth, uma moabita, foi acolhida e abençoada pelo povo de Deus e encontrou favor aos olhos de Boaz. Ela foi abençoada por sua fidelidade e amor por sua sogra e por sua disposição de trabalhar para sustentá-la. Isso aqui é muito forte, igreja. Ruth, em todo o tempo aqui da caminhada, o Senhor estava derramando sobre ela a graça. Apesar dela ser uma moabita, apesar dela não ser do povo de Deus,
Mas isso não atrapalhou dela receber a graça e o favor do Senhor. Às vezes, igreja, até vimos pessoas que nem têm o temor de Deus, que nem querem ouvir de Deus, e Deus livrando, Deus abençoando, Deus guardando. Por quê? Porque graça é o favor imerecido. A pessoa não merece, mas o Senhor é bom e é misericordioso. Às vezes eu costumo até dizer assim, eu digo, o Senhor é o Senhor. Que bom que o Senhor é o Senhor. Porque se Deus fosse um ser humano que nem nós, imagine. Porque a nossa tendência é o quê? A nossa caráter, a nossa personalidade, a nossa natureza humana é o quê? Eu só vou ajudar quem me ajudar. Eu só vou fazer quem estiver comigo. Aí imagine. Ainda bem que Deus não tem o caráter humano. O caráter de Deus é divino. O caráter de Deus é mesmo a humanidade o rejeitando, Ele ainda está de braços abertos. Mesmo a humanidade sendo pecadora, mesmo a humanidade está vivendo um tempo que o temor de Deus está passando longe, o Senhor ainda está dando oportunidade. E eu preciso relatar isso para a igreja. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Não foi por causa de nós, não. Foi por causa daqueles que ainda estão lá fora. É por causa daqueles que Deus ainda tem a obra. É por causa daqueles que, apesar de ainda ter o coração duro e fechado, Deus ainda está lá batendo na porta esperando abrir. Deus ainda não voltou por causa daquele que você está achando que é impossível, está achando que não tem jeito, está achando que nada vai mudar. É por causa dele e dela que Deus ainda não voltou, porque está esperando ainda se arrepender. Então, igreja, eu preciso dizer, o relógio de Deus está correndo. Temos que continuar ainda pregando esta palavra. Temos que continuar ainda dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Temos que continuar ainda declarando que o tempo está findando. Que a porta da graça permanece aberta, mas ela está para quase fechar. E apesar da humanidade não ouvir, temos que continuar bradando. E sabe qual é a melhor forma de você proclamar que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, é a melhor escolha que você já fez? É o exemplo da graça dele na tua vida. É as pessoas olharem para você e ver a graça de Deus. É as pessoas olharem para mim e para você e ver o favor de Deus. Ver o que é a mudança de Deus. Ver o que é as coisas novas que Deus tem preparado nas nossas vidas. Aleluia. Quem crê assim, igreja? Aleluia. Conclusão. Que possamos aprender que o Senhor nunca nos deixará. Entenda bem. Nós temos que aprender que o Senhor nunca vai nos deixar. Porque pense que nós temos uma facilidade de se doer tanto quando alguém nos deixa, quando alguém nos abandona, né? A gente sente, porque nós somos seres humanos. A nossa natureza em si, a natureza humana, ela é muito carente de sempre ter alguém ali. E quando aquele alguém abandona, eu falando de modo geral, aí a gente sente. Mas o Senhor é o único que não vai nos abandonar. Que pode, a Bíblia fala no Salmo 27, pode a mãe e o pai abandonar, o Senhor vai nos acolher. Então, igreja, nunca se sinta desamparada. Nunca se sinta desamparado. Eu sempre digo para Deus que quando eu estou lá na minha congregação, onde eu me congrego, minha mãe não congrega comigo, congrega em outra igreja e eu congrego em uma. E eu chego lá, eu sento na cadeira e boto a Bíblia ou a bolsa na outra cadeira. E eu faço um ato profético ali. Eu digo, Senhor, eu posso até estar sozinha aqui, sem a minha família, que é a minha mãe. Mas o Senhor está aqui comigo. Eu não estou só. Então senta aqui, pá, a cadeira é tua, é do Senhor. Igreja é tão real que às vezes eu nem boto nada na cadeira e ninguém senta. Todo mundo passa do corredor, mas ninguém quer sentar naquela cadeira. Porque o Senhor está ali comigo, eu não estou só.
Termina o culto, eu digo, Senhor, não me deixe voltar sozinha para casa. Eu estou sozinha humanamente, mas o Senhor já acampou o teu exército de anjos ao meu redor. Aleluia. Eis a nossa fé, igreja. É essa a nossa fé. Nós não estamos só. Não importa aonde formos, a graça dele nos alcançará. Se permanecermos na obediência ao Senhor, Ele levantará pessoas para nos ajudar e nos encaminhar a viver as coisas novas. Se nós permanecermos na obediência, confiando e esperando, Ele vai levantar acesso nesse tempo na nossa vida. Esses últimos dias, Deus tem me dado tanto essa palavra. Senhor, nos dê acesso. O que é um acesso? É quando a gente chega em um lugar que a pessoa diz assim, cadê a sua caixa, né? A sua carteira, não sei. Alguma coisa, um convite para você entrar, né? Aí você você entra, que você tem o quê? O acesso. Mas se você não tiver, você vai ficar do lado de fora. Do mesmo jeito é com Deus. O Senhor nessa noite está nos dando acesso para viver coisas novas. O Senhor nessa noite está nos dando acesso. Ele vai preparar acessos para nossas vidas. Vai abrir portas que só Ele pode abrir. Aleluia. Porque o Senhor é quem faz. O Senhor é quem faz a nossa vida. Mas eu pergunto nessa noite, concluindo essa mensagem. Quem quer estar preparado para viver coisas novas de Deus? Porque, igreja, Deus está liberando sim essa palavra de coisas novas, de tempo novo, de mudança de Deus. Mas você tem que estar preparado. Ruth estava ali, né? Colhendo as espigas. Eu imagino que ela estava preparada para ser agora a dona da terra. Porque ela não deixou a humildade. Ela continuou sendo grata. Quando Boaz chegou até ela e abençoou a vida dela e disse, pode colher ali. Se ela fosse outra, ela tinha continuado com o nariz empinado. Não, ela se abaixou e disse, Senhor, quem sou eu? Para você olhar para mim, uma moabita. Olha, aleluia, olha o caráter de humildade daquela mulher. Olha o caráter de humildade. É essa humildade que temos que permanecer, igreja. É essa humildade que temos que ter. Não sei se eu já falei na outra vez que eu vim aqui esse testemunho, mas o Senhor nos permitiu a chegar até um casal lá no Alphaville, do Porto das Dunas. Mas o que eu achei interessante não foi isso, igreja. Foi a pessoa que Deus levantou para nos fazer chegar até lá. Porque foi através de um pastor que eu cheguei até lá. Ele me ligou e disse, Vitória, eu tenho uma obra para a gente ir ali. Eu disse, amém. Aí ele disse assim, é lá na Alphaville do Porto das Dunas, orar pelo um casal que está passando pelo processo. Mas o que eu achei interessante da palavra dele foi, ele disse assim, Vitória, eu tenho muita gente que eu poderia chamar, mas eu senti de chamar você. Eu disse, amém, pastor. Ele diz, porque em você eu vejo a humildade, em você eu vejo Deus, em você eu vejo a prudência, em você eu vejo sabedoria, em você eu vejo Deus, uma mulher de Deus, para eu fazer você chegar até essas pessoas. Porque ele disse assim, olha, por causa de uma ação, um exemplo, uma ação que eu fiz em uma congregação passada, da maneira como eu falei, da maneira que eu passei, me expressei na profecia para alguém, ele captou e ele viu, ela tem a maneira certa de chegar a tal lugar. Porque até isso, igreja, temos que ter. Nem tudo podemos falar. Tem momentos que temos que ter prudência. E até a maneira como falar. Ele disse assim, Vitória, eu quero te levar lá, porque eu sei que o que Deus te tocar para falar, você vai saber a maneira como falar. Por quê, igreja? Porque a gente chegar a pessoas que têm condição, não podemos chegar de todo jeito, nem falar de todo jeito. É totalmente diferente. Então ele disse, em você eu vejo que você vai saber como fazer. Eu disse, amém. Tudo é para a glória de Deus.
Tudo é para a glória de Deus, igreja. E nós fomos lá e Deus operou de maneira grandiosa. Eles já têm até testemunho para contar. Porque Deus fez. Então, igreja, até isso precisamos ter. Até isso. Porque nós somos povo exclusivo do Senhor. Somos príncipes e princesas do Senhor. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é lá na glória. Mas aqui precisamos agir como tal. Aqui precisamos agir como príncipes e princesas. E príncipes e princesas, 2 pontos, igreja, sabem se vestir e sabem falar. Amém? Quem toma posse desta palavra? Fica de pé. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Mas antes de eu orar, eu quero perguntar se alguém nessa noite quer aceitar Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor.